Olá, eu sou a Ana Tanganelli do Aprendiz de Medicina Chinesa e nesse vídeo nós vamos fazer um estudo detalhado sobre o ponto P11, o Shaoshang, ou Sai Sangue, como a gente diz em português. Vamos lá compartilhar a tela então e começar a falar deste pontinho, que é um ponto de fácil localização, de um agulhamento um pouquinho dolorido, mas extremamente eficaz em várias condições clínicas. Então, começando, e vamos falar sobre a localização do P11. O P11 ele está localizado a 0,1 tsum, proximal e lateral ao ângulo radial do sulco ungueal do polegar. Como que a gente faz para encontrar o P11? A gente pega o polegar do paciente, a gente traça duas retas. Uma que passa pela porção radial proximal da unha do polegar e outra pela porção radial lateral, cerca de 0,1 tsum distante da margem livre da unha. Então, o que eu faço? Vou colocar meu dedo aqui na câmera. Beleza. Eu traço uma linha aqui da lateral da unha, na parte externa, aqui, e outra vindo aqui de onde sai a raiz da unha, aqui, ó, a parte da cutícula. Quando essas duas retas se unem, eu venho aqui, eu palpo, eu vou sentir um buraquinho, que é exatamente o P11. Então, olha só aqui na foto que fica mais fácil, né? A gente tem uma linha passada aqui na raiz da unha e outra lateral aqui, a saída da unha. Quando a gente une essas duas linhas, nós temos exatamente o P11. Muito bem. Como que é o agulhamento do P11? O P11 ele tem um agulhamento vertical com 0,1 tsum de profundidade. Isso quer dizer o quê? Que a agulha entra bem pouquinho, é um fen, é 1/10 de tsum. Normalmente a gente indica o uso daquela agulha Ting, daquela agulha pequenininha para fazer curiô, que é uma agulha mais fininha, menorzinha, que fica melhor posicionada aqui nesta região. Quando há dor ou inflamação, e aí principalmente da região da garganta, indica-se fazer a sangria do P11. Então, tem essas duas possibilidades aí de uso. É um pontinho um pouquinho dolorido pela sua região, mas a gente pode aí na prática clínica fazer uma massagenzinha, marcar com a unha e preparar esse ponto para o agulhamento ser o mínimo dolorido possível para o paciente. Sempre lembrando aí do bem-estar do paciente. Características do P11. O P11 ele é ponto osso. Ele é o ponto mais distal do canal do pulmão e por isso ele é ponto poço. Ele também é ponto madeira, porque ele é o ponto mais distal de um canal yin. E também o P11 é considerado um dos 13 pontos fantasmas do Sun Simial, pontos do espírito. Aqui a gente não vai entrar muito em detalhes sobre esse tema, mas em breve teremos aí vídeos específicos sobre os 13 pontos fantasmas de Sun Simial. Mas é importante saber que ele é parte aí desse grupo de pontos que acalmam a mente e tratam aí questões psicológicas, emocionais e psiquiátricas. Muito bem. A origem do nome Shaoshang. Shaoshang é traduzido como metal novo, correspondendo ao ponto mais distal do canal do pulmão, ou como pequeno mercador por alguns autores. Segundo Gan e Zhenqin, o nome Shaoshang significa pequeno mercador e relaciona Shan com o som que o pulmão faz quando executa a troca de ar, ou seja, a inspiração e a expiração. Então, daí vem a origem do nome do P11. Lembrando que originalmente não existiam siglas para pontos de acupuntura. Então, P11 é uma invenção ou um uso mais moderno para indicar a localização do ponto através de um sistema aí de canais e uma nomenclatura utilizada no dia a dia. Originalmente, P11, nos clássicos, ele é simplesmente citado como Shaoshang, certo? Então, a gente tem primeiro o nome e depois essas siglas aí que a gente usa no nosso dia a dia. P11, P1, C5, C7, e etc. Comentários sobre P11.
Por ser um ponto poço, é capaz de restaurar a consciência e por isso é indicado para casos de colapso, perda de consciência e AVC. Então, vamos lembrar que todos os pontos poço de todos os canais, eles têm função de restaurar a consciência. O trajeto interno do canal do pulmão ascende até a garganta, por isso tem grande atuação nessa região. O P11 é um ponto muito indicado nas patologias da garganta, principalmente inflamação. Agora, por que um ponto que fica no polegar tem uma indicação ou tem uma função diretamente aqui numa região tão distante? É porque ele é um ponto, o ponto mais distal do canal do pulmão, e o canal do pulmão, embora ele termine aqui na região do tórax, ele tem um trajeto interno, ele tem uma ramificação interna que vem até a garganta. Então, a gente tem tratamento numa ponta do canal para tratar a outra ponta. E aí a gente vai fazer um tratamento mais distal, na última parte do canal do pulmão, por assim dizer, para tratar o começo do canal do pulmão, que fica na região da garganta, embora aqui não seja um trajeto externo e que não tenha pontos de acupuntura do pulmão. Pontos distais têm ação particularmente forte sobre a extremidade oposta do canal e pode ser agulhado ou sangrado para casos de distúrbios agudos na garganta. Então, foi o que eu acabei de falar. É um ponto distal que vai atuar diretamente na extremidade oposta do canal, que é a garganta, porque há uma ramificação interna do canal do pulmão que chega até esta região. O poço tratam situações de plenitude abaixo do coração. Por isso, pode ser utilizado em situações de plenitude do coração, principalmente as associadas à transpiração, mania, ansiedade e agitação. Então, aqui a gente tem uma explicação porque o P11 é um dos pontos aí dos funcionais, dos 13 pontos fantasmas, e porque ele pode ter uma atuação interessante em ansiedade. Porque ponto poço, ele vai tratar questões de plenitude abaixo do coração. Então, ele tem uma relação com esta região que tem a ver com a mente, né? Lembrando que a mente, segundo a medicina chinesa, ela tem a sua morada no coração. E aí vamos para as ações de P11. Expele vento externo, estimula a difusão e a descensão do Qi do pulmão, beneficia a garganta, extingue vento interno. Então, ele é um ponto super interessante aí para casos de vento, tanto interno quanto externo. Ele estimula a difusão e descensão do Qi do pulmão. Então, quando eu tenho uma patologia que está afetando o funcionamento normal do pulmão, relacionado à descensão do Qi e à difusão, eu posso usar o P11 aí para corrigir esta patologia. Beneficia a garganta, como já foi falado, é o ponto mais distal do canal do pulmão, atuando diretamente na extremidade oposta, que é a ramificação interna do canal do pulmão que chega na garganta. Ele abre os orifícios, restaura a consciência e também ele refresca o sangue, principalmente do pulmão. E aí a gente tem uma relação muito direta por ser ponto poço, o ponto mais distal de um canal, especificamente aqui do canal do pulmão. E agora nós vamos falar das indicações dentro aí da medicina ocidental ou dentro da nossa prática clínica para o P11. Quer dizer que o P11 é o melhor ponto para tudo isso que vai ser lido? Não. Quer dizer que o P11 tem uma atuação interessante em todas essas patologias, mas podem existir outros pontos que sejam mais efetivos, que tenham uma resposta mais rápida, etc. Mas aqui o nosso objetivo é estudar o ponto. Então, vamos lá. Indicações de P11. Perda de consciência, colapso, AVC, porque ele revitaliza os sentidos, epilepsia, questão aí relacionada a vento, infecções agudas, principalmente na garganta, febre com calafrios, principalmente aquelas aí relacionadas a infecções e inflamações, inflamação na garganta, e pode ser laringite, faringite, amidalite, qualquer questão, qualquer patologia nesta região de garganta. Tosse, lembrando que a tosse muitas vezes ela é o quê? Ela é o Qi do pulmão em contrafluxo. Ao invés do Qi do pulmão descender, ele ascende. E aí a gente viu lá que P11 é um ponto interessante aí para ajustar a difusão e a descensão do Qi do pulmão.
Sangramento nasal, lembrando que o nariz é a abertura do pulmão. Inquietação e ansiedade, relacionado aí à função de ponto poço. Continuando. Dor e cãibra no polegar, e aí eu tenho uma função local de P11. Dor na articulação da mão e do punho, também aí já é uma ação local, né? Localizada. Zumbido por deficiência, e aí a gente vai ter relação aí entre canais, o ouvido e etc. E os pares, né? Pulmão, intestino grosso, pulmão e baço, e todas as características aí de uma análise mais efetiva da medicina chinesa. Lábios secos com desejo de beber água, e aí também vai ter uma relação com o trajeto do canal do pulmão, e cachumba também por ter uma relação aí com a região da garganta. Principais combinações. E essas combinações, elas foram retiradas de várias literaturas, desde os clássicos até os mais modernos. Então, nós temos lá, para a amidalite aguda, indica-se sangria em P11 mais IG4. Dor e inflamação na garganta, P11 mais IG4 mais VC22. Então, eu tenho lá P11, IG4, que é ponto de comando da região da face, e VC22, que é um ponto local. Toma por AVC, P11 mais VG26 mais R1, atuando aí principalmente na restauração da consciência. Tosse e dispneia, P11 mais pericárdio 7. Rigidez na língua, P11 mais P10 mais VG15 mais IG2 mais PC9 mais R10 mais R2, trabalhando aí toda a região de canais que passam pela região aqui do fundo da garganta. E chiado na garganta, P11 mais F3 mais P8. É legal analisar essas combinações, cada um dos pontos, como que cada um deles vai atuar em cada uma dessas combinações. Esse não é o objetivo dessa aula, mas dá para você ir na sua casa pegar o Atlas de Acupuntura, pegar, por exemplo, P11, F3 e P8 e entender como cada um deles pode atuar aí num caso de chiado na garganta, por exemplo. Continuando. Sede por deficiência de sangue, P11 mais pericárdio 3. E para vômitos, nós temos P11 mais pericárdio 8. E aqui, para finalizar, um pequeno resumo ilustrado das principais funções de P11. Então, quando a gente tem na prática clínica, princípio de tratamento que precisa ser expelir vento, restaurar consciência, refrescar o sangue e beneficiar a garganta, a gente pode pensar no uso do P11, ou o agulhamento, ou a sangria em casos de inflamações, febres e questões mais relacionadas ao aumento do Yang. Então, é isso. Nós fizemos aí um breve estudo do P11, passando pela sua localização, como encontrar, as suas características, comentários sobre essas características, indicações, funções e principais combinações. Se você curtiu esse vídeo, se você achou relevante, se você acha que nós devemos fazer vídeos assim para outros pontos de acupuntura, deixa aí nos comentários qual ponto você gostaria de saber mais e também já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe o Aprendiz de Medicina Chinesa tanto pelas redes sociais quanto pelo site, porque todo dia no site tem um artigo novo para você, relevante, direto e simplificado sobre medicina chinesa. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.